Bom, então a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? E eu vou começar falando um pouco aqui sobre, montei esses slides, né? Vou falar um pouco sobre a carreira empreendedora, um pouco da parte de empreendedorismo dentro da área de programação, que foi a área que eu escolhi, né? Eu vou compartilhar um pouco aqui do que eu vivi, da minha experiência com vocês, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto esses slides em algum outro canto, ou talvez eu tenha tido a oportunidade de falar isso para vocês já em algum outro momento, mas aqui a gente vai fazer uma breve apresentação. Primeiro ponto, né, como eu já falei, né, a nossa ementa. Então, vamos falar sobre introdução ao empreendedorismo a partir da próxima aula, o processo do empreendedor, vamos ver o que é um modelo de negócios, vamos ver a parte de investimentos, né, como existe, como é que funciona essa parte de investimentos no ambiente empresarial, os tipos de sociedade, se é sociedade limitada, se é uma empresa familiar, né, a formalização de uma empresa. Então a gente vai aprender também como é que então a gente vai aprender também como é que a gente abre uma empresa, né? O que é preciso, quais são os requisitos para abrir uma empresa, né? Se é uma empresa do tipo comércio, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir na junta comercial, você vai ter que fazer uma inscrição no seu município. Enfim, a gente vai ver também essa parte mais burocrática. Financeiro e jurídico também de uma empresa, vamos passar por cima, né? É claro que essa disciplina é uma disciplina curta, mas a gente vai tentar abordar esses conceitos, tá? Gestão de pessoas, marketing, vendas, cultura corporativa. Lá em cultura corporativa a gente vai ver o que é a missão, visão, valores da empresa, certo? E isso, pessoal, e para fechar, né, ferramentas de produtividade. Então, a gente vai ter uma aula aqui em que a gente vai saber, né, quais as ferramentas a gente deve utilizar, que tipos de ferramentas facilitam a vida do empreendedor, ou até a sua vida particular mesmo, se você, ainda que você não queira empreender, mas você pode tratar a sua própria vida como um empreendedorismo, né? Por exemplo, a sua própria vida ela pode ser um empreendedorismo, no sentido de que você pode se organizar, você pode fazer um planejamento financeiro para você, né? Uma empresa ela tem um departamento financeiro, ou seja, toda empresa que você for, ela vai ter um departamento financeiro. Vão ter pessoas que contabilizam quanto sai, quanto entra de dinheiro, né? A empresa se preocupa com o marketing dela, ela se preocupa com a visão dela perante as pessoas, perante a sociedade, né? Uma cultura forte. Então ela sabe qual é a missão dela dentro de uma sociedade, o que é que ela quer dar de retorno, né? Aonde ela quer chegar. Então isso faz parte da cultura corporativa. Então tudo isso também você pode aplicar a sua própria vida, né? Então imagina que a sua carreira é ser um profissional autônomo. Então você pode fazer um marketing da sua carreira, você pode cuidar do financeiro da sua carreira, né? Ainda que você não tenha uma empresa com muitos funcionários, mas se você for seguir uma carreira autônoma, você precisa disso. Ou até mesmo se você é um profissional, como eu falei, né? Você é um profissional liberal, ou se você é um profissional que atua numa empresa, mas você também pode cuidar do seu marketing, né? Pode fazer um LinkedIn, cuidar, colocar os seus projetos, colocar o seu currículo, né? Pode ter uma missão, uma visão, valores, né, bem definidos, ainda que essa parte de empreendedorismo é muito mais um estilo de vida, né, do que digamos assim, um conceito de abrir uma empresa de fato, né? A gente vai passar por tudo isso, mas você pode ser um profissional e ter missão, pode ter visão, pode ter valores, né? E saber onde você quer chegar, né? Se você é um professor, é um pesquisador, é um advogado, é um enfermeiro, qual é a sua missão, né? O que é que você quer fazer dentro daquela área ali? Se é um psicólogo, o que é que você quer fazer, né? Se você é um engenheiro de software, o que é que você quer fazer, né? Ainda que você não tenha uma empresa, mas você pode ter um perfil empreendedor. Você pode dizer, por exemplo, que não desenvolve software para grupos terroristas. Isso pode estar dentro da sua cultura corporativa. Você dizer que só desenvolve software para áreas específicas, né?
Um software que vai hackear um banco, por exemplo, você é contra. Você vai dizer que não faz isso porque está fugindo da sua conduta ética, né? Então, isso aí entra na parte da cultura corporativa, né? Faz parte da missão, visão e valores que pode ser aplicado à sua própria vida, tá bom? Então, pessoal, dentro desse contexto, né, a gente vai avançar ao longo da disciplina e a gente vai entender como é que funciona esse meio, tá? E também, né, essa parte de, como eu falei, né, como um todo, a gente vai também estar trabalhando um pouco dessa parte de inteligência emocional para saber qual é o tipo de comportamento, de conduta que a gente deve ter. Tranquilo? Ok, vamos seguindo. Aqui é uma bibliografia que eu coloquei, certo? O nosso curso, né, a nossa disciplina, ela vai ser baseada nesses livros. Então, se você já quiser comprar, né, se você quiser já adquirir essa biblioteca, professor, esses livros tem na biblioteca do IFCE? Não sei, né? Eu usei para poder montar, né, o escopo da nossa disciplina. Mas, inclusive, eu recomendo, né, se você puder fazer esse investimento para você mesmo, né, eu recomendo você estar adquirindo esses livros. São livros que vão lhe dar uma visão diferente, né? Esse primeiro livro, Empreendedorismo para Leigos, ele fala sobre justamente como abrir uma empresa, né? O que é empresa, né? Todos esses tópicos da ementa que eu disponibilizei aí estão dentro deles, né? Dentro desse livro de Empreendedorismo para Leigos. Então, ele meio que faz uma abordagem geral para para você entender como é que funciona o fluxo de uma empresa como um todo. O livro A Mente do Empreendedor também é muito parecido com o Empreendedorismo para Leigos, né? Ele também faz uma abordagem sobre o processo de empreendedorismo. O próximo aí, de inteligência artificial, do Kai-Fu Lee. Esse cara aí, o Kai-Fu Lee, ele nasceu em Taiwan, né, e ele morou durante praticamente a vida dele inteira nos Estados Unidos e depois foi para a China. E ele conhece praticamente na palma da mão dele as duas maiores potências do mundo atualmente, que é a China e os Estados Unidos, e ele faz comparações bem relevantes, né, dessas duas superpotências. Então, recomendo demais a leitura desse livro, né, uma leitura muito boa. Esse cara, inclusive, terminei de ler recentemente, né, tenho ele físico, né, é um livro fantástico, certo? Recomendo demais, principalmente para a área de TI, né? Então ele faz abordagens bem relevantes, bem interessantes nessa parte do mundo moderno, né? Que é essa era da inteligência artificial, que é a era em que a gente está vivendo, né? Nós tivemos várias eras, né? Tivemos a era industrial, né? Tivemos a era da máquina a vapor, né? E agora a gente está tendo uma era que é a era da inteligência artificial, em que é comum você conversar, por exemplo, com os aparelhos que estão perto de você. Você chama o Google, né? Diz ok, Google, ele está pronto para responder, né? Meu celular aqui já começou a responder aqui, já disse o que é que eu posso ajudar. E se você chamar Siri, você pode chamar Alexa, né? Você pode chamar Gente, minha conexão caiu, vocês estão me ouvindo? Ok, deixa eu só ver se está gravando, tá gravando ainda. Então, voltando, né? Então, com a era da inteligência artificial, você pode estar não só conversando com assistentes virtuais, mas você pode estar usando, né, diversas ferramentas em que vão ajudar, né, o que o Kai-Fu fala até no livro. Ele diz que a ideia é que
A máquina ela vai superar o homem em questão de inteligência, né? Hoje já é possível, né? E algumas profissões, né, vão ser as primeiras a serem atacadas. Por exemplo, os grandes chefes de grandes corporações, que são pessoas especialistas em áreas específicas que vão tomar uma decisão. Então, por exemplo, você pega um cara que é diretor de uma grande empresa e esse cara ele sabe qual é a melhor decisão para tomar. Ele diz, ó, nós vamos vender isso, vamos comprar aquilo, vamos investir em tal canto, vamos abrir uma filial em tal município, em tal região, né? E esse cara ele toma decisões com base no que ele vê, no que ele enxerga, na percepção dele. E o Caifo fala que as máquinas vão tomar, né, meio que, não é bem tomar, né, mas é substituir de alguma forma esses profissionais. Por quê? Porque a máquina, ela trabalha muito bem com a questão a inteligência da máquina é com base em resultados anteriores, no que ele aprendeu, na experiência que ele teve. Que é isso que acontece no nosso cérebro, né? Quanto mais experiência você tem, mais firme você se sente para tomar decisões. E a máquina ela vai ter, né, essa capacidade. Então, quanto mais informação você passar para a máquina, né, uma máquina, por exemplo, que ela conhece todo o histórico de uma empresa ao longo de 20 anos. Então, ela vai conseguir dizer qual é a melhor decisão para ser tomada. E o Caifo, ele não é um cara pessimista, né? Ele aborda vários assuntos. Ele aborda, sim, que muitos empregos vão deixar de existir, assim como no passado muitos empregos deixaram de existir, né? Como na era industrial. Você tinha pessoas operando, né, em máquinas ali no dia a dia. Hoje em dia, a gente não tem mais alguns profissionais como tinha antigamente. Então, muitos empregos vão deixar de existir, porém, muitos outros vão passar a existir também. E ele fala uma coisa até muito interessante no livro, que é a questão de que a capacidade única do ser humano, que uma máquina nunca vai conseguir chegar, é a capacidade de amar, né? Isso é algo que o ser humano faz e que ninguém pode substituir, né? Um familiar, um parente, uma pessoa que está ali do seu lado, não existe uma máquina que substitua, né? Se você está doente, uma pessoa que está no hospital, né? Não existe uma forma de substituir a presença daquela pessoa, né? E até mesmo, ainda que a gente consiga desenvolver grandes obras, né, com a nossa inteligência, mas aquilo que realmente a gente lembra e fica na história são os momentos em que você passou com pessoas, quando envolve sentimentos e emoções. E ele fala isso, né, porque ele descobriu que ele estava com um linfoma, né, para quem não sabe o que é um linfoma, é um câncer, né, e ele descobriu que estava com um linfoma já no estágio 4, bem avançado, e aí, depois dele ter trabalhado muito na vida dele, ele começou a refletir em outras áreas e começou a ver que o principal objetivo da vida era esse, né? Era isso que realmente fazia a diferença. Mas, obviamente, né, é bem interessante a visão dele, porque ele não... Tem muita gente que é pessimista, extremamente radical, né? Mas ele não, ele consegue conciliar os dois mundos, ele consegue ver a inteligência artificial e, no final do livro, ele aborda onde ela pode ajudar a gente, onde a gente pode ajudar ela, né? Viver juntos, digamos assim, não é uma disputa de quem é o melhor, né? O cérebro do homem ou o cérebro da máquina, né? A gente vai ter que aprender a lidar com essa nova realidade. E tem esses dois livros aí embaixo, né, que eu já tinha até indicado, acho que para alguns de vocês, meus alunos. Tem um livro de abundância, que é um livro muito bom, ele fala muito sobre ideias inovadoras que a gente vai viver, né? O livro do Peter Diamandis, e o Incansáveis, é um livro muito bom também, que é o do Maurício Benvenuti, ele também fala muito de disrupção. Ok, segue essa bibliografia, né? Eu recomendo vocês, inclusive, seguirem os autores desses livros, sei lá, no Instagram, no LinkedIn, né? Os caras têm muito conteúdo interessante. Eu recomendo aí vocês darem uma lida com mais calma nessa bibliografia, tá? Então, pessoal, vamos seguindo. Aqui, a gente vai utilizar o Classroom, né? Como a gente tem feito ultimamente, utilizar o Classroom como plataforma das nossas aulas.
E aqui falar um pouco sobre mim, né? Eu, professor Gabriel, sou formado em Engenharia de Computação no IFCE, concluí minha graduação lá em 2014. O meu trabalho de conclusão de curso foi um sistema de reconhecimento facial aplicado a ambientes controlados. Na época não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje, já existia inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial ela surgiu, se eu não me engano, na década de 50, 60, bem no início, né, da história da computação. Só que em 2014 a gente não tinha o deep learning, né, como a gente tem hoje de forma tão difundida. Então, era bem trabalhoso você fazer um sistema utilizando inteligência artificial, né? Que no meu caso eu utilizei redes neurais, eu usei uma rede neural, fiz em Java, para poder encontrar um rosto, né? E reconhecer que aquele rosto era de uma pessoa específica, dizer que aquele rosto era da pessoa fulana de tal, né? Então, eu peguei um conjunto de rostos, né? Treinei uma rede neural e desenvolvi uma aplicação que encontrava, né, os rostos das pessoas e já dizia quem era quem, né? Fazia um cara a cara. Ok, em 2016, logo quando eu terminei minha graduação, entrei numa pós-graduação, MBA, em gerência de projetos, e eu finalizei em 2016, né, com o meu trabalho de conclusão de curso foi usando o Scrum, né? O Scrum é uma ferramenta de gerência de projetos, muito utilizado na gerência de projetos. Talvez vocês, de nome Scrum, vocês não tenham ouvido falar muito. Porém, ele é muito utilizado com o Trello. Então, quem já usou o Trello aqui, basicamente o Trello, ele surgiu, né, com uma filosofia bem voltada para o mundo Scrum, né? Que é você ter cartões e sair arrastando esses cartões para um lado e para o outro, né, à medida que você vai fazendo. É bem interessante. A gente vai ver aqui também na nossa disciplina. E aqui é um pouco da minha experiência profissional. Em 2010, eu entrei na Fotossensores, trabalhei no desenvolvimento de aplicativos, né? Lá dentro do Fotossensor, a gente fazia toda a utilização, a implementação do sistema como um todo, né? Captura de imagens, né? A gente tinha uma placa, que a gente chamava de placa metrológica, que ela detectava a presença de um veículo num laço magnético. Então, ela detecta a presença de um carro passando no laço magnético, gera algumas informações, consegue calcular a velocidade, e aí ela manda para um computador, que aí era nessa parte que eu entrava, né? Meu trabalho entrava aí, a parte do computador, em que a gente recebia as informações do veículo que passou, recebia essas informações via serial, um canal de comunicação entre o computador e a placa metrológica, e aí na hora que a gente recebia esse dado, a gente tinha uma câmera no fotossensor, né? Tem uma câmera, em que a gente, se o veículo estivesse acima da velocidade permitida, ele disparava. E aí a gente tirava a foto do carro, salvava a foto no próprio HD do computador, na verdade era um computador na época, e aí você salvava as imagens e depois tinha um processo de enviar essas imagens para um servidor da empresa. Então a gente tinha todo esse fluxo, né? Foi muito interessante o meu estágio lá, estagiei lá durante 2 anos, mas lá me deu muito embasamento, né? Conheci a linguagem Java lá, aprendi, tive todo esse conhecimento da parte mais baixo nível, que foi muito importante, parte de comunicação serial, threads, né? Captura de imagens, foi muito interessante, muito enriquecedor. Depois, quando eu saí de lá, eu fui para a Verde, né? A Verde era uma empresa também de tecnologia, só que a Verde trabalhava com a parte mais de visão computacional e inteligência artificial. Então, lá na Verde, a gente trabalhava com redes neurais, né, a parte de visão computacional, enquanto que na Fotossensores a gente não tinha nada de inteligência artificial, né, era tudo sistema, né, detectava, batia foto e salvava. Na Verde a gente já trabalhava com a parte mais de radar móvel. E para fazer um radar móvel, a gente, por exemplo, tinha a gente abriu uma conexão com a câmera filmava a pista, e à medida que os carros iam passando, a gente detectava uma placa e verificava se essa placa, por exemplo, ela estava, se o veículo tinha sido roubado, né? Então a Verde ela tinha muita parceria com com órgãos, né, de departamento de trânsito. Então, por exemplo, durante
situações em que tinha carnaval ou algum período no qual tinha um fluxo muito grande de carros, né, indo para municípios distintos. As câmeras da Verdes, elas entravam, né, nas rodovias, e aí elas acabavam fazendo uma parte desse trabalho. Então, foi um segundo momento, né, foi o meu segundo emprego, né, emprego não, estágio, lá foi também estágio, em que eu pude também ter muito contato com essa parte da tecnologia. Foi um ambiente de muito aprendizado. Saí da Verde, fui para o Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas eu fui mexer com coisas totalmente diferentes, né? Fui mexer com sistema, né? Criar sistema back-end, software, sistema com login, senha, autenticação, cadastro em banco de dados. Então, foi mais a parte mais sistêmica. Não teve muita inovação, mas também lá trabalhei com essa parte de back-end, front-end, mobile, certo? E depois, enquanto tudo isso acontecia, eu também dava aula já no governo do estado, um projeto que era o Projeto É Jovem. Era um projeto da parte que tinha uma parte de programação, né? Então, o foco era programação. Então, tive essa experiência aí, até que, quando eu saí do Tribunal de Contas, entrei no IFCE como professor, estou aqui até hoje, né? Como professor dessa instituição, dessa casa, e aqui a gente trabalha, eu, pelo menos, estou muito focado na parte de ensino e pesquisa, tá? A parte de pesquisa também, hoje a gente trabalha com aplicativos, sistemas mobile, né, sistemas para área médica, sistemas para diversas áreas, e estou também concluindo um mestrado, que em breve, com a ajuda de Deus, se Deus quiser, vou concluir, porque está sendo bem puxado, bem intenso. Então, gente, aqui foram alguns projetos que eu cheguei a trabalhar ao longo da minha carreira, né? Esses 4 projetos aqui, WTI, Home, Smart Iris, Zona Fácil e Food Help, né, foram alguns projetos que eu trabalhei ao longo da minha carreira. Vou compartilhar aqui com vocês o que foi que eu fiz, né, e o que foi que eu trabalhei. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir comentando, tá? Primeiro deles, o Food Help, né? Food Help foi um aplicativo, né? A proposta dele era ser um guia gastronômico na palma da mão, em que você ia listar todos os restaurantes, né? Você ia ver promoções, ia poder avaliar um restaurante, cupons, cartão fidelidade, né? Então você pode ter um cartão fidelidade dentro do próprio aplicativo. A gente sempre perde o cartão fidelidade, né? Bota ali na carteira, mas muitas vezes você volta de novo no estabelecimento, cadê o cartão para me carimbar? O dono pergunta, né? E aí você não tem mais, perde, esquece. Então no aplicativo, né, a gente tinha essas propostas de ter cupons. E aqui, né, algumas telas do aplicativo, ó, tela de login, tela de cadastro, aqui tela de listagem de restaurantes, a da esquerda, tela de promoções, a da direita. Então, você ia ter promoções, filé parmegiana, lugar, coco bambu, valor da promoção, R$ 34,90, 30% off, tudo mais. Então, a gente tem, né, tinha essas telas de tanto dos restaurantes, você tinha aqui nesse menu inferior, como das promoções. Aí aqui outras telas, né, tela de cupons, né, o dono do restaurante poderia lhe dar um cupom, né, um cupom de desconto para você voltar. E aqui também o cartão fidelidade. E aqui algumas outras telas. Aqui a tela administrativa do sistema, em que quem iria ver seria o administrador do restaurante, né? Então ele ia ver, por exemplo, quantos pratos de comida foram mais vendidos, custo, avaliação da comida, né? Se está boa, custo-benefício, o atendimento foi bom, quantas pessoas reclamaram, né? Qual é a probabilidade dessas pessoas recomendar ou não. Então, a interface, né? Essa interface, a proposta dela era facilitar, né? E trazer, né, informações para o dono do restaurante. Aqui foi um outro sistema, um aplicativo, WTI Home, né, sistema de automação residencial. A proposta aqui foi um sistema para uma empresa que já tinha a empresa já fazia automação residencial, ela já tinha os equipamentos dela, em que ela ligava e desligava lâmpadas, ligava e desligava TV, cortina, fazia a cortina abrir e fechar sozinha. Então, ela já tinha, né, equipamentos eletrônicos que faziam isso, mas ele fazia isso pelo computador. Ele tinha que abrir um sistema no computador, clicar num botão, né, e fazer essa operação. E aí eu entrei para poder tornar
esse sistema de computador, eu fiz um aplicativo, né, um aplicativo que se comunicava com a casa, né, com os equipamentos eletrônicos que faziam a automação. Então, a gente tem uma tela de login e senha, a gente tem uma tela aqui de cenários, ambientes, categorias. Então, tinha comando de voz também, você podia já dar um comando de voz e pedir para ligar ou desligar um determinado aparelho, certo? Isso aqui foi em 2015 que eu fiz, né? Então, já está com 6 anos, né? Vai fazer 7 anos. Então, já é na época, essa tecnologia estava começando de comando de voz, mas já era algo bem interessante, né? E foi um diferencial bem legal lá para a empresa, né? Então, aqui ele já dividia as categorias, por exemplo, você tinha aqui um ar-condicionado, né? E aí você podia ligar ou desligar. Aqui numa TV, por exemplo, você podia escolher a entrada HDMI, aumentar e diminuir o volume, o canal, certo? Basicamente é isso, é um sistema de automação. Tá? Eu vou tentar adiantar aqui um processo, né, e falar de uma forma mais rápida, que a gente também trabalhei nessa parte de estacionamento Zona Azul, né? Na cidade de Fortaleza, hoje, você tem diversos estacionamentos Zona Azul espalhados pela cidade. Alguns municípios também já têm, e a proposta é que a gente ia fazer esse estacionamento pelo aplicativo, né? Então, a pessoa ela baixa o aplicativo, escolhe o lugar onde ela quer estacionar, e aí ela clica, confirma, e aí já faz o pagamento tudo pelo aplicativo, né? Então, foi feita uma parceria, na verdade uma parceria não, abriu um edital na MC, e a gente ganhou esse edital, e aí desenvolvemos o aplicativo. Então, isso aqui foi uma das primeiras telas, inclusive se vocês abrirem esse sistema aqui, vocês baixarem esse aplicativo aqui, Zona Fácil, vocês vão ver que ele tem uma outra interface já está com uma interface bem mais moderna. Mas aqui foi a primeira versão, certo? Você clicava no mapa, escolhia o lugar onde você quer estacionar, e aí você escolhia aqui a placa do seu carro, dizia quantos CADs você tem, quantas horas você quer ficar lá, e clicava no botão estacionar. Aqui era a tela de comprar CADs, né? Você pode comprar e já faz o pagamento pelo próprio celular. Telas de histórico, telas de login. E é isso, né? Inclusive, tem até um site, né? Até a gente fez na época, acho que ainda tá o mesmo. Ó, site aqui do aplicativo, você pode clicar aqui, ele já abre a Google Play, certo? Você pode fazer o download. Aqui algumas telas, ó, já está com as telas mais modernas, é a última versão que foi feita. Tá? Planos, depoimentos, lugar, alguns prints de tela do aplicativo. Então, foi um aplicativo que também, né, foi uma contribuição bem legal que eu pude participar. Esse outro aplicativo, Smart Eating, é um aplicativo que foi feito para a UFC, projeto de pesquisa da UFC, né? Existe um termo dentro da engenharia civil que se chama IRI, né? Que é o Índice de Irregularidade Longitudinal. E esse IRI, ele é um coeficiente em que ele permite medir se uma rua está boa ou não para trafegar. Como é que eu meço, professor, esse valor? O IRI, ele é medido através de um acelerômetro. Então, se você botar aqui no Google, por exemplo, perfilômetro, você vai ver que existe um aparelho que ele é medido, né? Que ele mede essa questão do pavimento, para saber se o pavimento está bom ou não para trafegar, usando o IRI, né? E esse é um equipamento em que ele usa, né? Um dos sensores que ele tem é um acelerômetro, para poder fazer essa medição. O que foi que nós fizemos, né, como projeto de pesquisa na UFC? Nós pegamos a fórmula do IRI e colocamos dentro de um aplicativo de celular. O celular ele tem um acelerômetro, né? Então a gente pegou, fez o estudo da fórmula e colocamos dentro de um aplicativo. E aí a gente fez o aplicativo, isso aqui é uma foto lá do nosso teste em campo, né? Colocamos aqui um suporte na tela. Isso aqui era um teste que a gente plugou no computador para poder ver os resultados. E aí a gente fez esse aplicativozinho aqui, né? Tinha um botão iniciar e parar, certo? Que eram algumas telas de configuração. E a gente tem uma tela web, né? Na qual o que é que o aplicativo fazia? Ele fazia a medição, o carro ia andando na pista com um aparelho fixado no vidro do veículo, ele ia andando na pista, fazia todo o levantamento, depois você tinha um botão que você parava,
né, o levantamento e clicava no botão enviar. E aí, quando você clica no botão enviar, a gente fez uma interface web na qual você podia estar fazendo o login e visualizando essas informações graficamente. A gente até tem ele, está publicado aqui ainda, certo? Você pode entrar e ver informações do próprio sistema, que você consegue visualizar algumas informações. Por exemplo, isso aqui foi um dos últimos levantamentos que foi feito, né? Então, você consegue entrar aqui e o I representa o início, o F é o fim, então aqui é onde o carro começou, aí nesse primeiro trecho aqui, ó, tá vermelho, né? Ou seja, o IRI detectou que estava ruim. Então, o IRI, ele é uma fórmula em que ele roda e ele gera um valor final. E esse valor representa, é um número que a gente tem uma escala, né? De tanto a tanto é ruim, de tanto a tanto é bom, de tanto a tanto é regular, de tanto a tanto é excelente. E aí, se você for vendo aqui, o IRI, ele vai dizendo, né, a classificação. Esse trecho aqui da rodovia foi bom, esse outro aqui foi ruim, esse outro aqui regular, e por aí vai, tá? E aí o sistema, ele foi se expandindo, hoje tem... você pode colocar a equação dinamicamente, você pode ver aqui os dados numa tabela, né? Pode exportar esses dados em Excel, em CSV, pode gerar um PDF, pode gerar um KML, né? Para poder mostrar isso aí no próprio Google Earth. Enfim, então o sistema, ele foi crescendo e foi tomando uma proporção. Professor, por que você está falando disso? Qual é o seu objetivo em falar disso, né? É chegar nesse ponto aqui. O que é que esses aplicativos têm em comum? Esses aplicativos têm em comum o seguinte: conectividade. Primeiro ponto. Todos eles estão em nuvem, em cloud, certo? Aparelhos conectados, há várias pessoas acessando esses aplicativos ao mesmo tempo, né? Então, eles precisam estar em nuvem, né? Eles precisam ter uma nuvem que garanta que, se eu tiver 10 pessoas, ele vai funcionar, se eu tiver 100, ele vai funcionar, se eu tiver 1000, ele vai funcionar também, né? 1000 pessoas levantando, fazendo levantamento na rua, né? Mandando esses dados para o servidor, processando, né? Então, eu preciso ter isso, eu preciso ter internet, eu preciso que eles funcionem em tempo real, né? Ou seja, faço o levantamento aqui, clico no botão salvar, eu preciso garantir que já salvou no banco de dados lá na nuvem, e que se a outra pessoa for acessar de uma outra aplicação, por exemplo, no mobile eu enviei, mas eu quero abrir no computador e ver o relatório. Então eu preciso garantir que esses caras estão apontando para o mesmo canto, né, e estão acessando em tempo real. Sincronismo, escalabilidade. O que é escalabilidade? Capacidade de crescer exponencialmente, né? Se eu tiver 10, vai funcionar. Se eu tiver 100 pessoas, vai funcionar. Se eu tiver 1 milhão, vai funcionar. Tá? Professor, isso não era para acontecer de forma automática, não? Na verdade era, mas não funciona. Se você for desenvolver, por exemplo, um site, você vai entrar num plano de hospedagem e você vai fazer a contratação desse plano de hospedagem. Porém, esse plano de hospedagem, ele tem um limite. Ele vai dizer para você, ó, se você começar a usar muito recurso, muita gente começar a acessar, o sistema cai, né? E com as tecnologias que a gente utilizou nesses aplicativos, a gente está usando uma nuvem até do Google, é uma nuvem do Google, que é o Firebase, e essa nuvem, ela está pronta para receber em grandes quantidades de informações e de acesso, tá? Mobile, hardware, né? Então, praticamente todos esses aplicativos também utilizavam recursos do hardware do aparelho. Por exemplo, tirar uma foto, né? Enviar um comando de voz, obter a localização, o GPS. Então, câmera, GPS, mapa, acelerômetro, persistência, né? Salvar os dados local. Então, tudo isso era preciso também para desenvolver essas aplicações. E tem uma interface elegante, né? É muito comum a gente, na programação, estar desenvolvendo algo, mas a gente faz aquela interface meio feia, né? Meio que precisa de uma caprichada. E ainda que a gente tente melhorar, mas nunca fica 100%, nunca fica aquele negócio massa em que, como a gente abre, por exemplo, o sistema de algum aplicativo que deu muito certo, né? Que é utilizado por milhões de usuários, né? Então, Waze, Uber, você chega, tem uma interface legal, e aí você fica se perguntando, caramba, como é que esses caras fazem uma interface assim? Né? Então, é extremamente importante você pensar no design, né, do seu aplicativo, né? Na responsividade. O que é responsividade? Adaptação das telas
do layout a qualquer tamanho de tela. Então, se você abre num computador, ela fica ela fica com uma visualização bacana. Se você abre no celular, ela se adapta à tela do celular. Tá? Então, isso é responsividade. Então, essa questão da interface, você precisa pensar na harmonia das cores, na usabilidade, qual componente você vai usar, certo? Então, tudo isso foi pensado para construir esses projetos. Tá? Criação do produto. Vamos criar um produto rapidinho aqui. Primeiro ponto, como é que cria um produto, professor? Cliente, você precisa se reunir com o cliente, né? Reunião inicial, você precisa saber o que é que ele quer. O que é que o cliente quer? Eu quero um aplicativo de comida. Então, você vai lá e vai saber o que é que ele quer nesse aplicativo, né? Por exemplo, se ele vai pagar pelo próprio aplicativo ou se o pagamento vai ser só quando a comida chegar na sua casa. Então, você vai levantar tudo o que o cliente quer, né, conversar com ele, anotar tudo que ele precisa, e aí depois você vai definir, né, cronograma, entrega, fechar contrato, né, na fase de execução, fase 2. Então, na etapa do cronograma, na definição do cronograma, você vai elaborar um cronograma para ele, né, elaborar um custo, né, o custo do projeto, quanto é que o projeto vai sair para o cliente. Então, você vai ter que ter cronograma macro. O que é o cronograma macro? Você vai colocar todos os meses, né, de forma resumida, o que é que você vai entregar, o que é que vai acontecer. E aí depois você vai detalhar, né, dentro do macro, você vai detalhando o que é que vai ser preciso fazer, né. Prototipação, né, prototipação e design das telas do aplicativo. Desenvolvimento, né, uma vez aprovado o designer, né, que é a fase 3 da prototipação, aí você começa o desenvolvimento. Então, depois da execução, depois de fechar com o cliente, começa a prototipação, que você vai ter um designer para ele fazer o protótipo das telas, criar as telas com um layout legal, agradável, e depois você inicia o desenvolvimento. E, por fim, homologação e entrega final. Homologação são os testes reais que você vai fazer, né? O aplicativo precisou de uma adaptação, de um ajuste, né? O cliente queria que o pagamento fosse feito na casa da pessoa, mas aí ele descobriu que fazer o pagamento na casa da pessoa estava dando muito problema. Então, ele decidiu colocar o pagamento online mesmo, botar um sistema que você digita os dados do seu cartão de crédito dentro do aplicativo e já faz o pagamento direto. Ele achou mais cômodo. E aí, esse teste real, né, é a fase de homologação. Tá? E tem, por fim, uma entrega final, em que você vai entregar o produto e aí vai combinar com o cliente se ele vai querer algum requisito extra, uma manutenção, ou se você vai entregar o código para ele, ele vai dar continuidade com outra pessoa, né? Vai depender da forma como vocês fizeram no contrato. Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo acompanhando? Vocês estão aí, pessoal? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Vou continuando aqui. Qualquer coisa vocês vão me parando e vão perguntando no chat, eu vou respondendo. Então, conversa com o cliente, né? Qual a sua necessidade? Você tem que saber o que é que o cliente quer. Qual é a necessidade do cliente, né? Está de acordo com a visão, missão e valores minhas, né? Então, o cliente ele quer construir uma bomba para explodir um país em que ele tem ódio e ele quer matar pessoas, né? Isso está de acordo com a minha visão e valores, né? Se não tiver, você já cai fora do projeto, né? Construir bomba não faz parte da minha coerência ética, então, ainda que ele me pagasse muito bem, eu não iria fazer um projeto dessa natureza. Então, está fora do meu escopo de trabalho. Então, quando você... são algumas perguntas que você tem que se fazer quando você vai conversar com o cliente. Qual é a sua necessidade? Saber as necessidades dele. O produto é viável? É interessante você saber disso. Ainda que você não vá lucrar em cima do produto, você vai só fazer e cobrar um valor X para criar o produto para o cliente, ele que vai se virar para poder vender, né? Mas é importante você saber, né, se o produto é viável, né, para você auxiliar. Até porque, muitas vezes, o cliente ele não sabe o que é que ele quer, né? Ele diz, por exemplo, que quer um aplicativo de corridas, né? Corridas de táxi, por exemplo, em que você precisa levar pessoas de um lugar para o outro. Mas aí ele não... Se você não tiver uma percepção, uma conversa clara, né, saber se o produto é viável,
ele pode dizer que quer uma coisa e você fazer porque ele pediu exatamente daquele jeito, mas que no final das contas não era aquilo que ele queria. Então você tem que saber conversar, saber lidar, saber aonde ele quer chegar é importante também, como ele quer comercializar aquilo ali, né, para você poder, inclusive, sugerir melhorias, né, ou uma forma melhor de fazer aquele produto acontecer. Ok, então, caso esteja, né, faz-se um estudo para apresentar uma proposta. Então, aqui, execução, parte de execução, contrato com o cliente. Né, no contrato, você define escopo, define rescisão, define propriedade intelectual, define as entregas. Né? O ideal é que você faça entregas a cada 15 dias. Nós, ao longo da disciplina, vamos aprender como é que usa o Scrum. E o Scrum ele tem uma metodologia na qual ele recomenda em que você faça entregas periódicas, semanais, quinzenais, ou a cada 3 semanas, 21 dias, né? Mas a recomendação que o pessoal acaba tomando são entregas de 15 dias, porque o cliente ele vai tendo um acompanhamento, né? Então, ele vai vendo a evolução do produto. Isso é muito interessante. Por onde começar? Prototipação e design. Para criar um aplicativo, um produto, você precisa começar pela fase de prototipação e design. Professor, eu quero começar a programar logo. Eu acho que esse negócio de design não serve, dá muito problema. O pessoal da área de design é um pessoal que gosta de tudo muito mastigado, gosta de, muitas vezes, complicar a vida da gente. Né? A gente quer programar, a gente quer colocar uma lista na tela, aí o cara faz uma lista altamente estilizada, vai dar muito trabalho para mim, mas se você quer fazer algo profissional, né, que vai ser usado, que vai ser comercializado, que vai ser baixado por pessoas, se você quer algo que quer fazer algo que vai realmente ser crescido, né, e utilizado por uma grande quantidade de pessoas, você vai precisar desse cara para encher o seu saco, certo? É um cara que vai lhe dar mais trabalho, mas se você quer fazer algo profissional, vai ser preciso. É como construir uma casa. Se você vai construir uma casa para você, provavelmente você não contrate um arquiteto ou um design de interiores. Porém, se você vai construir um prédio para comercializar esse prédio, né, você é uma empresa que quer construir um prédio ou um condomínio de casas, né, e aí você vai precisar fazer toda a arquitetura da casa, pensar na melhor forma, entrada de ar, saída de ar, parte de esgoto, né? Então você vai precisar de um arquiteto para poder criar todo esse cenário para você. Depois vai precisar de um design de interiores para poder estilizar a casa por dentro, né? E aí, depois que o arquiteto fazer o protótipo, o esqueleto da casa, dizer como é que vai ficar, a planta, né? Aí é que você vai começar a trabalhar. Aí você vai contratar um pedreiro, um engenheiro, né, para poder fazer a obra. Agora, quando é algo que você faz para você, você faz muitas vezes de qualquer jeito. Não, eu quero só fazer um quarto a mais aqui. Aí você vai lá e contrata um pedreiro e manda ele fazer. Certo? Então, depende. Se você quer fazer algo profissional para comercializar, você vai ter que ter especialistas em cada área. Tá? Então, primeiro ponto, né? Isso aqui, pessoal, é um rascunho de uma conversa com o cliente. Né? O cliente ele vai conversar com você e você vai dizer o quê? O que é que você quer, meu amigo? Ele vai dizer, não, eu quero um aplicativo para a área médica. Eu quero que o médico ele converse com o paciente pelo aplicativo. E mais, eu quero que o paciente agende uma consulta com aquele médico. Aí o que é que você faz? Você chega, depois da sua conversa com o cliente, você vai sentar e vai transformar aquilo que ele disse, que está em texto, né, que você anotou no seu caderninho de anotações, você vai começar a pensar em como materializar essa ideia dele. Como transformar aquelas anotações, aqueles pontos que ele disse, em tela, por exemplo. E aí você vai criar aqui uma tela de login, uma tela de cadastro, feia mesmo, um papel A4 mesmo, que é para você materializar, você pensar do ponto de vista de desenvolvimento. Né? Vai ter uma tela home, que vai listar os médicos, vai ter uma tela de agendamento, vai ter uma tela dos agendamentos próximos e os concluídos, vai ter o histórico, né? Enfim, eu vou montar o esqueleto do aplicativo. E aí, depois que você faz isso, você chama um designer para estilizar isso para você. E aí ele faz esse negócio aqui acontecer, né? Claro que, como eu disse, ele vai dificultar a sua vida, porque ele vai pensar numa cor específica, né? Ele vai mandar você botar essa linhazinha azul aqui, exatamente com essa cor.
ele vai querer que esse cinza aqui seja diferente desse cinza aqui, ó, esse aqui é mais claro, esse aqui é um pouquinho mais escuro, e aqui ainda, o de cima ainda é negrito, né? E aqui ainda é itálico, tem umas estrelinhas aqui, tem uma foto do lado de cá, puxa vida, vai complicar muito. Para mim ficaria mais fácil se eu colocasse essa foto aqui em cima, né? Então, o design ele vai trabalhar nisso aqui, certo? Ele vai trabalhar nessa estilização para deixar o negócio bonito, né? Deixar o negócio elegante para as pessoas baixarem e terem a sensação de estar usando um aplicativo relevante. E aí, né, uma vez que o designer faz o protótipo de todas as telas, né, você vai agora iniciar a fase de programação. Depois da prototipação feita, você vai iniciar a fase de programação. Precisa de um designer, professor? Aqui é um aplicativo sem designer, né? Esse aplicativo aqui, a primeira versão do Food Help, ela foi escrita sem designer. Eu abri mão de um designer porque foi uma exigência do cliente. O cliente não queria ter um custo com designer. Disse, não quero, eu quero fazer mesmo assim, vamos começar. E digo, tá bom. Aí ficou assim, né? Tá feio? Mais ou menos, né? Dá para usar, né? A gente sabe o que é uma tela de login, a gente sabe que tem um botão entrar, outro cadastrar, né? Dá para usar, né? Precisa, a gente sabe que precisa, né? Mas vamos até valorizar, né, a profissão de quem quer ser designer. Mas a gente sabe que dá para usar, né? A gente sabe que tem aqui uma tela, por exemplo, de cupons, e a gente sabe que se clicar nesse cupom aqui, você vai usar aquele cupom, né? Essa tela aqui de locais, são os restaurantes, você vê as estrelinhas, a distância aqui. Porém, é diferente de quando um profissional da área entra e ele faz o negócio acontecer. Olha a diferença. Tela de login, certo? E a tela de cupons e a tela de restaurantes, né? É uma outra tela, né? Olha só, você tem a tela de um designer feita à esquerda e a tela feita direto por um programador à direita, né? Olha só a diferença, né? É um outro nível, né, de trabalho. Então, por exemplo, o design ele é um profissional fundamental. Eu até volto, né, a comparação de um engenheiro e de um arquiteto, né? Quando você vai construir uma casa, né, quem faz a obra acontecer é o engenheiro e o pedreiro e o mestre de obras, né? E o arquiteto, professor, para que serve? Não serve para nada, ele só faz desenhar. Não, ele tem um trabalho importantíssimo, que é pensar na planta, que é saber onde é que vai ficar a saída de incêndio, né? Se acontecer alguma coisa, tem que ter uma janela de saída, tem que ter uma porta dos fundos em tal canto, a ventilação da casa, o sol nasce para tal canto, se põe para tal canto, então vamos fazer a casa virada para o nascente, mas também ela precisa ter uma entrada de ar aqui, enfim. O arquiteto ele vai pensar nisso aí, né? Então o arquiteto ele é como se fosse o designer, né? Ele é o cara que vai pensar na estrutura de modo que o usuário ele tenha a melhor experiência possível, né? E o engenheiro vai fazer o negócio acontecer, né? Ele tem um conhecimento prático, ele sabe quantos sacos de cimento vai ter que colocar para poder fazer um balcão, quantos sacos de cimento vai precisar para poder fazer a parede do lado de cá que vai ter janela, né? E aqui, assim, é o desenvolvedor. O desenvolvedor, no lado da programação, nós temos analistas de sistemas, temos desenvolvedores de software, temos níveis de desenvolvedores, temos desenvolvedor sênior, pleno, júnior, né? E esses caras, eles vão dizer assim, caramba, tem uma tela de login e cadastro, tem uma autenticação com o Facebook. Qual é a melhor forma de eu fazer a autenticação com o Facebook? É acessar direto o site, ou é usar um framework, ou usar tecnologia A, B ou C, tá? Então, a ideia desses perfis, né? Quando você quer construir algo profissional, você precisa dessa pessoa para estar compondo o seu time, né? É fundamental você ter um designer. Tá? Aqui é uma outra tela, né? Comparação da tela de restaurantes, né? Antes e depois, né? Da direita sem o designer, da esquerda com o designer. Você vê que o cara colocou uma consulta, um filtrar, né? O ícone são detalhes, pessoal, mas que dão um profissionalismo muito grande, né? Você coloca aqui um ícone de um pino do mapa, né? Um ícone que representa um pino do mapa. E aqui ele já mostra a distância desse restaurante até você. Mas olha a diferença aqui, ó. É detalhe sutil, né?
porém é algo que faz a diferença na hora que você está usando, né? A foto aqui, ó, estava redonda, ele deixou quadrada e maior, né? Colocou uma bordazinha cinza, bem pequenininha aqui, né? As estrelas, ó, diminuiu um pouco, enfim. Então são detalhes sutis, né? Mas que fazem a diferença, né? Quando você vai baixar. Se você mesmo for baixar esse aplicativo na versão inicial, lá na Apple Store ou na Play Store, e baixar essa versão aqui depois do Designer, né, se tiver as duas opções lá, ainda que a com Designer não funcione, mas no primeiro momento você vai baixar a mais bonita. Né? Então, exatamente isso. Você vai baixar a mais bonita, a mais elegante, a que tem uma interface melhor. Né? O ser humano, a primeira impressão é a questão da aparência. Né? É algo que isso faz parte do ser humano, não tem como a gente mudar. Dizer que não... mas a aparência não importa para mim. Tem que importar. Pode não importar para você, mas vai importar para a grande maioria das pessoas. Então, se você colocar um aplicativo com a interface mais pobre e outra com interface mais elegante, a pessoa vai baixar com a interface mais elegante, vai baixar que tem um videozinho lá na Play Store explicando como é que funciona, né? Com as estrelas, então a pessoa vai lá e baixa a que tem uma aparência melhor. Então, isso realmente tem muito a ver com marketing, claro, né? Muito a ver mesmo. Chama mais atenção, é bem mais importante. Então, é algo fundamental que você precisa trabalhar num projeto. Né? Você precisa envolver essa parte do design. É isso. E aí, terminada essa parte do design, certo? Entra na parte de desenvolvimento. Na parte de desenvolvimento, aqui falando um pouco, né, da metodologia, como as coisas funcionam, a gente tem aqui os ciclos, né? Isso aqui é o Scrum. A gente vai abordar com mais detalhes isso aqui no decorrer da nossa disciplina. Vamos ter uma aula disso aqui. Então, o Scrum ele tem uma reunião diária, né, em que a turma se reúne para poder discutir o que é que foi feito. Né? Ciclos de 2 semanas. A cada 2 semanas, a gente fecha um módulo do produto. Então, a ideia é dividir o produto em módulos. Então, a gente tem todos os requisitos aqui, total de requisitos. Né? E o que a gente faz? A gente seleciona uma parte desses requisitos para o ciclo de 2 semanas. A gente tem o todo, a gente pega uma parte do todo e vamos fazer essa parte aqui em 2 semanas. E a ideia é que a gente faça essa parte do ciclo, né, 2 semanas, e a gente entregue um pedaço do projeto, do todo, né? Então, por exemplo, se o cliente ele quer um aplicativo, como a gente citou, da parte alimentícia. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode acordar com ele e dizer, ó, em 2 semanas a gente vai fazer as telas de login, cadastro e recuperar a senha. Pronto. Então, daqui a 2 semanas, o cliente ele já vai estar ciente de que ele vai receber essas 3 telas e ele vai trabalhar nessas 3 telas. Certo? E aí, no próximo ciclo, a gente faz o quê? A gente faz a tela de listagem de restaurantes e a tela de promoções. Então, daqui a 2 semanas, ele recebe mais 2 telas. E aí, ao final de tudo, né, se o projeto tiver uma duração, por exemplo, de 3 meses, então, ao final de tudo, ele vai ter um produto finalizado, né, com os requisitos entregues por módulo. Então, a ideia do Scrum é fazer dessa forma. Aqui é uma tela do Trello, né? Basicamente, a gente divide o Trello aqui em Sprint Backlog. O que é o Sprint Backlog? Todas as atividades, todos os requisitos que a gente vai ter que fazer, certo? O a fazer, né, é o que a gente vai fazer no ciclo, né? Ou seja, do backlog total, a gente escolhe alguns cards e joga para cá, e aí a gente vai fazer esses cards aqui nos próximos 15 dias. E aí, quando a gente pegar o card, porque pode ter muitas atividades lá para a gente fazer no ciclo de 15 dias, e a gente vai pegando de uma por uma e jogando no fazendo. Peguei a primeira, jogo no fazendo, e aí quando eu terminar, eu mando para a homologação. O que é uma homologação? É o teste do cliente. Então, ou não necessariamente do cliente, ou de uma equipe de teste. Dependendo do projeto, é interessante que você desenvolve, você faz, e você tem uma outra pessoa para testar, para homologar, para poder dizer, opa, tá válido, tá show, manda para o cliente. Aí quando terminou, né, a pessoa validou, aí você joga para o concluído, tá? Então, o Scrum, né, ele tem essa capacidade de você criar mini produtos. A ideia é você criar pequenos pedaços, pequenos produtos, que esses pequenos produtos vão compor o todo, tá? E aí você vai montando o ciclo. Bom,
falando um pouco de tecnologia, né? O que que eu utilizei nesses projetos que eu trabalhei? Basicamente, todos eles eu utilizei esse conjunto de tecnologias aqui. Então, só para dar um gostinho aí, quem tiver interesse em aprender, né, pode me procurar depois, né? Ionic, né, que o Ionic ele usa o Angular, o Cordova e o SAS. Então, basicamente, eu usei Ionic, Firebase e o Designer, né, que fez parte também do projeto. Na época, eles utilizavam muito o Photoshop, certo? Acho que quase todo mundo conhece o Photoshop, né? Uma ferramenta de edição de imagens 2D. Porém, hoje em dia, a turma está usando muito o Figma, certo? Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, mas o Figma, ele é uma ferramenta que, basicamente, ele veio para revolucionar mesmo. Então, fazer protótipo, fazer tela, fazer designer, é com ele mesmo, certo? Então, é muito legal, porque aqui você pode criar toda a estrutura. Então, por exemplo, ó, você pega aqui um protótipo desse. O cara fez o protótipo do Netflix aqui no Figma. Eu nem sei se eu consigo editar, deixa eu ver. O cara fez aqui o protótipo no Figma, ó, e aí ele cria aqui os inputs, ó. Tela de login, ó, já divide as telas aqui, ó, tela de splash, tela de login, tela de usuário. E cada componente aqui, ó, tem um input, né? Tem um form, ó, o form. Aí tem um input, usuário, senha, o botão encerrar. Professor, qual é a vantagem do Figma? O Figma ele já lhe dá até o CSS. Isso facilita muito a vida do desenvolvedor. Então, por exemplo, ó, você colocou aqui, ó, o botão entrar, aí tem, ó, o label do botão, qual é a cor que ele está usando? Ó, isso aqui, ó, está usando esse cinza. E o vermelho que ele está usando lá fora, tem como eu ver? Vamos procurar aqui. Ó, aqui, ó, background, ó, ele está usando esse vermelho aqui, esse RGB. Então, pessoal, o Figma é a ferramenta, certo? Inclusive, ressalto novamente, né? Eu estou com um projeto de pesquisa até dentro do próprio IFCE, que é o CIDITS. CIDITS. A gente fez até um sitezinho aqui para poder explorar um pouco, né? O CIDITS, a nossa proposta, a gente vai trabalhar na parte de tecnologia, né? Atualmente está compondo o nosso projeto, eu, como coordenador da parte de tecnologia, aí está a Letícia, Raira, Alice, Lucas Rian, PH e Eliton, e Marcílio. Então tem uma turma aí do IF, né, que está trabalhando com a gente, né, participaram da seleção e entraram para compor o time, né, e a gente está aprendendo muita coisa, né, inclusive a Letícia, ela está focada no Figma, né, e tem um curso muito bom, que eu não sou especialista em Figma, né, mas a gente tem um curso muito bom aqui no Udemy, que eu estou fazendo também junto com ela, certo? Que é o... Deixa eu ver se eu acho aqui. Até recomendar para vocês, né? Tem muita gente quer entrar nessa parte de designer e às vezes não sabe por onde começar, certo? Então, recomendo, né? Esse curso aqui é muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, Figma. Muito bom esse curso aqui, pessoal. Certo? Então, recomendo a utilização dele. Ele ensina você a criar um protótipo, né, no Figma, né? Ressaltem que não estou ganhando nada com isso, não estou fazendo propaganda de ninguém, né? Estou dizendo que foi uma experiência nossa em que a gente fez, né? Fez esse curso aqui, foi um aprendizado bem legal. Então, ele ensina você a fazer um Netflix lá no Figma. E acho que ensina a fazer outras coisas também, ó. Ensina a fazer um Instagram lá no Figma, ensina você a criar um booking, ó, criar uma landing page, usando como se fosse um booking, né? Enfim, ele ensina a criar alguns aplicativos que já existem no Figma. E é muito legal porque você vai aprender a utilizar a ferramenta, né? E a ferramenta é gratuita, tá? Você pode estar utilizando. Então, primeiro ponto é esse, né? Então, entender, né? Conhecer ferramentas é fundamental. Ainda mais vocês que estão concluindo o curso, né? Estão chegando no final, é muito interessante que vocês dominem essas ferramentas e consigam seguir adiante, tá? Então, Ionic, Firebase, né, a gente utilizou para desenvolver esses projetos. Ambiente de desenvolvimento, vou passar aqui bem rápido, né? Para trabalhar com Ionic, você precisa usar o Node, né, Node.js, né, uma plataforma para desenvolvimento de JavaScript. Então, você precisa do Node na sua máquina instalado. O Ionic é muito bom, uma ferramenta muito boa para desenvolver aplicações tanto web como mobile.
certo? Aqui é a página do Ionic, o site dele. Se você quiser instalar ele na sua máquina, tem uma documentação muito boa. Tá aqui o link, certo? Visual Studio Code, uma das ferramentas mais utilizadas hoje para você estar programando. Então, recomendo também você fazer o download, entrar no site, fazer o download para a sua plataforma, seja Windows, Linux ou Mac. Controle de versão, você vai precisar, né? Se você estiver trabalhando com programação, você vai precisar ter um controle de versão. Para quem não conhece, né? Uma das formas mais utilizadas é o Git, né? E aí você pode estar usando uma ferramenta gráfica. Eu recomendo essa daqui, o SourceTree, mas existem outras também, né? Existe uma muito utilizada que é o GitKraken, o pessoal utiliza muito, ferramenta muito boa. Tem umas gratuitas, né? GitEye, ferramenta muito boa também, que ela é baseada no Eclipse. Certo? É uma ferramenta incrível, né? Não tem uma interface tão bacana como o SourceTree, o GitKraken, mas é uma alternativa gratuita muito boa, certo? Eu, particularmente, né, uso pessoalmente o SourceTree, acabei me acostumando, e hoje em dia eu uso essa ferramenta, é gratuita e uso nos meus projetos, tá? Aqui é uma interface dela, então você fica com o seu código todo estruturado, ó. Você pode criar as versões, né? Você pode usar aqui, por exemplo, você define aqui essa versão aqui com a 1.0.0, e essa aqui é a 2.0.0, e aqui é a 2.0.1. Então você cria versões no seu código. E aí, se chegar a um determinado ponto em que a versão 2.0.1 não está funcionando, você pode voltar para 2.0.0, clicando 2 vezes aqui em cima, e aí ele restaura todo o código da versão 2.0, certo? Então ele versiona o seu código de modo em que você tem todo o histórico. E aí, se você quiser buildar o seu projeto, professor, eu quero fazer um build, né? Quero publicar o meu projeto da versão 1.0. É só que você clicar 2 vezes aqui e você vai ver lá o seu código da versão 1.0. Então, ele faz mais ou menos o que o Google Drive faz, né? O Google Drive também tem o versionamento lá dos arquivos texto que você tem lá, dos documentos, só que isso ele faz aqui via linha de código, né? Obviamente. Então, praticamente a ferramenta adotada no mundo inteiro é o Git. Então, se você for querer trabalhar como programador, seja Java, Python, Ionic, front-end, back-end, qualquer coisa, você vai ter que saber Git. Isso é fundamental para você fazer carreira na área, tá? Uma landing page, né? Além dessas ferramentas, né? Tem também, eu fiz questão de colocar aqui uma landing page. Quando você vai desenvolver um projeto, você precisa ter um site, né? Como a gente mostrou aqui do Cdits, né? Ó, a gente tem que ter uma página, né? Isso aqui é uma landing page. A gente tem que ter uma landing page dizendo o que é que o projeto faz, né? Como é que você faz para fazer o download do aplicativo, né? No nosso caso aqui, a gente não tem aplicativo ainda, mas quando a gente tiver, a gente vai botar os links aqui para você baixar na Apple Store, no Google Play, né? Saber mais informações, para encher um formulário, entrar em contato com a gente. Então, você precisa ter um site, uma página que faça isso. Então, o nome disso se chama landing page, né? É uma página em que mostra, né, o que é que o projeto faz. Você pode botar prints de tela do aplicativo ou do sistema. Então, vale a pena também. É fundamental, na verdade, você seguir esse caminho da criação também de uma página, tá? Para você ter um produto, um protótipo, um projeto, algo em que você vai ter um canal de comunicação com seus clientes, né? Você vai ter hoje em dia que ter uma página no Instagram, isso é fato. Facebook, Instagram, você vai ter que ter uma página lá. E aí você precisa colocar o link do seu site, né? Professor, eu sou obrigado a ter um site? Obrigado é uma palavra muito forte, mas eu diria que sim. Porque quando você for publicar o seu aplicativo na Apple, ela vai exigir que você tenha um site. Então, se você for publicar no Google também, ele vai exigir que você tenha um site. E aí, se você não tiver, você não vai ter como publicar o seu aplicativo nas lojas. Você tem que ter um site para poder essas empresas elas entrarem em contato, saberem que é algo profissional mesmo e permitirem com que você instale o aplicativo nas lojas, tá? Tecnologias usadas, certo? Firebase, Ionic, Angular, Cordova, WordPress é uma tecnologia muito boa para se desenvolver sites, mas não a única. Você pode usar outras, né? Git, Scrum, tá? Então, algumas das tecnologias usadas nesses projetos. E encerramento, certo? Eu queria encerrar isso aqui com um vídeo, certo? Vou colocar aqui para tocar o vídeo. Deixa eu iniciar aqui.
Primeiro eu queria saber se vocês conseguem ouvir, certo? Na hora que eu colocar esse vídeo para tocar, queria que vocês comentassem aí no chat se o áudio está saindo. Mark Twain said, two most important moments in a person's life. One is when you're born, the other one is when you find out why. Originally from Massachusetts, Brooklyn, it's predominantly African American. It was a total of 5 of us. I'm the oldest. My mom was just full of life. I mean, a smile that would light up a room, but she was hardly ever there. She was using drugs and she was out there prostituting. I was cooking dinners, changing diapers, braiding hair, caregiving. I can remember driving in the neighborhood, trees and grass, but I didn't see one black face. One day, I come home from school, and I rushed to go to the restroom. I open up the door, and my mom's sitting there, and she's shooting drugs in her arm, and I just stare at her. I'm like, what are you doing? She says, this is gonna kill me, and I don't ever want you to do this. I said, Mom, if you know it's gonna kill you, why are you doing it? And she said, it makes the pain go away. And then she proceeded maybe 5 seconds later to tell me she was 18 years old. 2 guys grabbed her, covered her mouth, and they gang raped her. I'm a product of that horrific moment. I was a constant living, walking, talking reminder. I was really, really scared. I was upset with my mom, and my stepdad introduced me to the game of football. He was a diehard Jets fan. And I tell you what, that was one day that changed my life. I wanted to play that game. I realized that there was something about football that gave me an opportunity to unleash frustration, unleash being unhappy about things that was going on at home. I was always the smallest kid, but it didn't matter. I just loved this game. I was 15 years old. I woke up and I went through my normal routine. I went in the room to wake my mom up and I couldn't wake her up. I kept shaking her and I couldn't wake her up. I made a promise to my mother that I was going to keep my family together. I had a athletic scholarship to Carson College. I woke up the next day and I said, I got to turn pro. I wasn't a great athlete. I had no business playing in the National Football League. But if I didn't pull this off, my family was gone. So I gave it everything I had. Every practice, every play, I gave it. I was ready to die on the football field. And anyone who came up against me, not ready to die, I was beating them. And I kept that mentality. And I played in the National Football League for 6 years. The reason why I was so resilient and determined is because I knew that I had to do this for my family. When you don't have an option, when it's totally taken away from you forever, you go to option B and you kick that ass with everything you have. Gente, esse vídeo ele é muito bom, né? Ele é de um cara chamado Vernon Turner. É um jogador, né? Um jogador da Liga Americana. E como a gente viu aí no vídeo, o cara passou por uma dificuldade absurda. A história dele é contada nesse livro aqui, livro do Plano B, né? Da Sheryl Sandberg. Essa mulher aqui, talvez vocês já tenham visto a foto dela em algum outro livro, né? Que é tem um livro muito comum que muita gente, que ele é muito vendido, que ele é o Faça Acontecer. Muito legal esse livro dela. Mas nesse outro livro dela, o Plano B, ela fala da história desse cara, do Vernon, né? E ela era uma mulher que ela era muito bem casada com esse rapaz aqui.
ela chegou a ser diretora do Facebook, CEO do Facebook, e ela, muito bem casada com esse cara, e ele teve uma morte do nada, uma morte de repente, e aí ela viu o mundo dela desabar, né, porque ela era muito bem casada, tinha muitos sonhos, planos com ele, e aí ela conta, né, a ideia desse livro, Plano B, é ser uma motivação, né? Ser uma motivação. Então, gente, vocês estão vendo minha tela aí? É porque eu estava mostrando na câmera, né? Eu estava mostrando aqui na câmera do computador, certo? Plano B, o nome do livro. Plano B, certo? Essa aqui é a Cheryl. Muito legal. Tá? Então, bem interessante esse livro dela. E aí, essa história do Vernon aí a gente assiste esse vídeo, pode assistir 5 vezes, e esse vídeo ele ainda a gente acaba refletindo, né, e absorvendo, porque foi uma história muito impactante. Tá bom? Gente, vamos encerrar a aula por aqui, certo? É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje.